Terceiro selo, amado. Versículo 5 e versículo 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em suas mãos. Versículo 6, e ouvi uma voz do meio dos quatro animais que dizia: uma medida de litro, uma medida, aqui quer dizer litro, de trigo por um dinheiro, ou seja, denário, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, o terceiro selo foi aberto. O que é o cavalo preto e o seu cavaleiro do versículo 5? Você pode perceber que o cavalo preto representa a fome, representa a pobreza e representa a exploração. E esse cavalo preto não é novidade também. Esse cavalo preto é um termo que está em total concordância com o texto de Ezequiel 4:10. Balança em sua mão, no versículo 5, significa épocas de racionamento, falta de alimento, falta de recurso e muita pobreza e exploração sobre o povo. O que significa uma medida aqui? A medida aqui, na interpretação, é litro, porque o trigo, na época, ele não era vendido a quilo, ele era vendido por litro. E aqui, quando ele se refere ao dinheiro, ele está se referindo ao denário, que era o dinheiro romano daquela época. Naquela época se comprava, em dias normais, 12 litros de trigo por apenas um denário. E comprava-se cerca de 8 quilos de pão por um denário, ok? Um denário representava o dia de um trabalhador. Não era um salário mensal, era o salário de um dia de trabalho. A gente vai fazer a leitura. Agora, quando esse cavaleiro ele é lançado e a Bíblia fala que ele tem uma balança em sua mão, as coisas mudam totalmente. O que acontece? Agora aqui com esse cavaleiro se compra 1 litro por um denário. Olha a exploração. Se você comprava 12 litros com um denário, agora você compra 1 litro por um denário. Olha a exploração financeira que está acontecendo com a vinda desse cavaleiro. Um trabalhador ganhava 1 denário por dia de trabalho. Onde nós vemos isso? Mateus 20, versículo 2. Em dias normais, irmãos. Em dias normais. Mateus 20, versículo 2. E ajustando com os trabalhadores a 1 dinheiro, ou 1 denário, na sua tradução, por dia, mandou-os para a sua vinha. Lembrar aqui, né, irmão, da Segunda Guerra novamente. Na Segunda Guerra Mundial, se você vê aí a questão dos alimentos, para você comprar um pãozinho de sal, de 50 gramas na Segunda Guerra, na Alemanha, por exemplo, você tinha que levar uma bolsa de dinheiro. Enorme. Todo o dinheiro que você tinha que levar para comprar um pão. Pobreza, escassez. É esse cavalo aqui que é o responsável por isso. Trazer guerra, trazer falta de alimento, trazer injustiça. Nessa imagem você vai estar vendo aí, esse é o denário, que é o dinheiro romano. Tá vendo? Essa aí é a foto do imperador. Na época era considerado como o salário de um dia de trabalhador. Hoje, mais ou menos, aproximadamente, o salário mínimo hoje aqui no estado do Rio de Janeiro, hoje é um denário que equivale aí mais ou menos a R$37, né? O dia de um trabalhador, se juntando aí o tempo de trabalho, né, 100 horas extras, então valeria R$37 hoje. Então, um dia de trabalho, né, R$37, eles tinham condições de comprar 8 kg de pães e 12 litros de trigo, naquela época normal. Aí, quando esse cavaleiro vem, muda toda a conversa, história. Essas 3 medidas de cevada por um dinheiro, ou essas 3 medidas de cevada por um denário, irmão, vocês precisam estar com a Bíblia aberta acompanhando, tá? Para você não se perder. Essas 3 medidas de cevada por um dinheiro, a cevada aqui, amados, era um cereal que era utilizado para tratar de animais. Olha só. Era animais domésticos, que nem a ração do seu pet aí que você compra. Era um cereal utilizado. E as famílias não podiam comer trigo, porque a exploração era tão grande, começou a exploração ser tão grande, que a família não podia mais comer trigo. Ela tinha que comer o cereal, ou seja, a cevada. Apenas a cevada. O pai de família não tinha condições alguma de comer trigo. Ele era obrigado a comer do pior alimento que tinha,
senão morrendo de fome. Já reparou hoje o empobrecimento da população mundial, como que tem aumentado a pobreza? Você já reparou que as riquezas, os ricos têm cada dia mais ficado ricos, os pobres cada dia mais pobres? Você já tem reparado que a fome na esfera universal aumenta dia após dia? Olha para a África. Já observou que a miséria em nosso país, que as pessoas estão morrendo de fome? Não podemos, amados, comer trigo. Temos que comer cevada. Podemos comer picanha contra filé todos os dias? Você consegue ter uma alimentação saudável todos os dias, amados? Nós não comemos mais trigo, comemos cevada. Quando dá para comprar 1 quilinho de carne, 1 quilo de carne, glória a Deus, né? Exploração. Quanto está custando 1 quilo de carne hoje? A carne que era vendida antigamente como de segunda, você paga aí R$25 o quilo. Carne de segunda, com cheiro ruim, com sebo misturado. É a realidade, é a exploração. Esse cavalo trouxe isso. Esse é o cavalo preto, né? Trazendo fome. Mas você pode também reparar que esse cavaleiro não atinge a todos. Olha só, olha o que o texto diz. E não danifiques, com a Bíblia aberta, irmã, e não danifiques o azeite e o vinho. Versículo 6. Ou seja, peraí. Não danificar o azeite e o vinho pode modificar o trigo, pode modificar a cevada. Mas aqui, o artigo de luxo, que é o vinho e o azeite, eram artigos caros, que eram somente os ricos que poderiam ter, não podia ser danificado. Não podia ser modificado. Aqui diz que os ricos nesse período, né, a interpretação correta é que os ricos saberiam conservar suas riquezas, por isso não tocar nos artigos de luxo. Não é a realidade de hoje? Olha para os governantes, para os vereadores da sua cidade. Quanto que o vereador da sua cidade ganha? Será que ele leva uma vidazinha de pobre? Você acha? Carrão na garagem, mulher também tem carro para levar as crianças para o colégio. Por que os ricos não tiveram o seu vinho e o seu azeite, que são símbolos da riqueza, de status, não foram modificados? Aqui esse cavaleiro não mexe. Por ordem do Senhor Jesus, não mexe. Vamos lembrar aqui uma historinha bem recente de Nicolás Maduro. Acho que é isso, é Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, correto? Lembra daquela cena que passou recentemente dele comendo churrasco lá na Venezuela? A inflação, amados, hoje, eu fiz uma pesquisa, em abril de 2020, a inflação chegou a 80% naquele país, na Venezuela. Olha essas imagens aí. Tá vendo essa imagem aí de Nicolás Maduro comendo churrasco? Churrasco feito ainda pelo Salt Bay. Acho que é assim que escreve o nome dele, Salt Bay. Churrasqueiro mais famoso do mundo durante a inflação em seu país. Enquanto os ricos estão comendo picanha, churrasco, os pobres estão cada dia mais pobres, passando fome, necessidade. Você vai ver nas próximas imagens. Olha aí. Não há comida. Não há comida. Fotos tiradas na Venezuela. Venezuela, as pessoas estão comendo lixo. Olha isso. Não é assim aqui no Brasil, em todos os lugares? Então, amados, isso aí é a realidade do cavaleiro. O cavaleiro trouxe fome, escassez e trouxe exploração. O rico explorando, tirando do pobre, eles continuando a comer do melhor, enquanto os pobres continuam empobrecendo. Por que seria isso? Alguns dizem que até pela justiça de Deus ser amor, e a sua graça universal que está sobre toda a humanidade, até sobre o não crente, Deus, pela sua misericórdia e graça, permite que ele desfrute do melhor da terra, porque ele não vai desfrutar do reino eterno. Então, irmão, se você não crê em Cristo, não creu em Cristo, está rico, cheio de dinheiro, é a graça também de Cristo, tá? É Jesus, é a graça do Senhor Jesus que está sobre você, mas tem uma coisa. Se você não crê em Jesus Cristo, se você o desprezou ou rejeitou, seu dinheiro, meu amado, não vai ser levado na cova. Não. E o pior de tudo é que quando você deitar lá o caixão, sua riqueza vai ficar aqui para desfrutar, para sua família desfrutar, e você vai para um lugar terrível, que nós chamamos de inferno. É isso mesmo.
pobreza e riqueza. Então Deus, pensando nisso, Deus permitiu que não se mexesse no azeite nem no vinho, justiça dele. Mas a vontade dele é que todos se salvem. Então, se você está vivo rico, mas não crê em Cristo, ainda há chance para você. Busca Jesus de todo o seu coração, se converta dos seus maus caminhos, confesse seus pecados e crê em Jesus como o único Senhor Salvador, que não há outro mediador entre o Pai. Se converta dos seus maus caminhos, que pode mudar, você ainda tem jeito, né? Você vai passar talvez comer da cevada, vai passar a ser perseguido. Não vai ser fácil para você não, mas o reino de Deus eterno espera por você. E lá não haverá sofrimento, nem choro, nem lágrima. Amém? Esse cavaleiro